Olá pessoal, tudo bem? Durante a edição do vídeo anterior, eu esqueci que eu tinha comentado que ia falar sobre a questão ali na hora de salvar um documento texto do formato ANSI, do formato Unicode ali. Então vamos só recapitular aqui rapidamente e também sobre a extensão, tá? Então, para que servem as extensões tecnicamente dentro do sistema operacional, né? Então, primeiramente, assim, só para garantir que todo mundo esteja na mesma página, né? É, pode ser que provavelmente a maioria do computador de vocês não esteja exibindo as extensões, tá? Então, se vocês estiverem utilizando o Windows 10, provavelmente vai estar assim. Todas as vezes que você visualizar os arquivos, né, vocês vão ver apenas o nome do arquivo aqui, mas não vai ver a extensão. A extensão nada mais é do que normalmente são três letrinhas que são adicionadas no nome do arquivo. Então, se vocês estiverem no Windows 10, vocês podem vir aqui no gerenciador de arquivos, né, no Windows Explorer, vocês vêm aqui em exibir e marca essa opção aqui, ó, extensões de nomes de arquivos. Se por um acaso você estiver utilizando uma versão mais antiga do Windows, Windows 7 ou outra versão, procura no Google como exibir extensão de arquivos no Windows 7 ou na versão do Windows que você estiver utilizando, que você vai ver como fazer isso, tá? Então, a extensão nada mais é do que um, um acréscimo de alguns caracteres que a gente coloca em um nome, por isso que chama extensão, né? Vem depois do nome ali, é uma extensão do nome, né? Então a gente tem aqui, ó, quando você clica em cima do nome do arquivo, se você clicar mais uma vez, você vai ter a possibilidade de trocar o nome do arquivo, né? Ou se você seleciona um arquivo uma vez e aperta no teclado a tecla F2, você também vai colocar esse arquivo em edição. Então a extensão são esses caracteres aqui que você adiciona depois do nome. Mas você só consegue ver isso aqui quando você está com essa opção aqui de exibir o nome dos arquivos. Tá? Então, se você vier aqui, você não está vendo a extensão do arquivo. Se você vem aqui e tenta editar ele e acrescenta, por exemplo, assim, um ponto .txt, no final das contas você não está trocando a extensão. Tá? Para você conseguir ver a extensão, trocar a extensão, aí você tem que estar visualizando aqui a extensão mesmo, né? Marcar essa opção extensão de nomes, aí você consegue ver efetivamente a extensão, tá bom? Então, para que serve a extensão? Tá? O que acontece se eu vier aqui e, por exemplo, deletar essa extensão aqui, eu apagar esse ponto .por de Portugal? Se você fizer isso aqui, o Windows vai te dar um alerta, né? Vai falar assim, olha, você está trocando a extensão no arquivo, pode ser que ele fique inutilizável e tal. Se você clicar em sim, olha só o que vai acontecer. Se você clicar duas vezes nesse arquivo, o Windows não vai saber com qual aplicativo você quer abrir ele. Então a extensão nada mais é do que uma forma que o sistema operacional utiliza para associar qual é o programa que você quer utilizar para fazer a abertura daquele arquivo quando você clica duas vezes no arquivo. Por exemplo, se eu estiver aqui no Portugal Studio, estou com o Portugal Studio aberto aqui, certo? Se eu vier aqui em arquivo abrir dentro do Portugal, se eu vier aqui, por exemplo, abrir arquivo, e falar que eu quero exibir aqui os arquivos da pasta Exercícios Portugal, eu não vou conseguir ver aquele arquivo ali, ó, que eu acabei tirando a extensão, porque aqui está mostrando assim, ó, arquivos do tipo Portugal. Mas se eu vier aqui e falar, por exemplo, todos os tipos suportados, deixa eu ver, no caso aqui do Portugal, quem desenvolveu o software do Portugal não permitiu aqui a gente colocar todas as extensões de arquivos, tá bom? Então a gente não vai conseguir ver aquele arquivo ali, mas por exemplo, se eu tiver num bloco de notas, ó, vamos supor que eu estou no bloco de notas e eu vier aqui, ó, arquivo abrir, se eu marcar aqui, ó, todas as extensões, ó, todos os arquivos, aí eu consigo ver aquele arquivo ali, ó, decomposição de números V1. Se eu selecionar ele e mandar abrir, eu consigo abrir o conteúdo sem nenhum problema, tá? O conteúdo normalmente, tá? Então, a extensão ela serve para basicamente fazer essa associação. Então, se eu vier aqui editar o arquivo novamente e digitar .por e dar um enter, aí então ele volta a ficar associado com o Portugal e na hora que eu clicar duas vezes ele vai abrir com o Portugal, tudo bem? Então ele vai abrir ali, ó, abriu, tudo bem? Então vamos imaginar que eu, sei lá, vou inventar uma extensão aqui que não existe no computador. Estou aqui no bloco de notas, digitei um conteúdo qualquer aqui, na hora que eu vier aqui, ó, arquivo, salvar como, se eu vier aqui trocar para todos os arquivos, aí eu tenho a possibilidade de colocar uma extensão qualquer. Vou inventar uma extensão qualquer, por exemplo, aqui, ó, teste
ponto, por exemplo, ponto .rog, de Rogério, certo? Não tem essa extensão, acho que criada aqui no Windows. Vamos ver, vamos fechar aqui. Olha lá, arquivo ROG. O Windows não detectou com qual aplicativo eu quero abrir esse cara aqui. Então, quando você não tem uma associação criada dentro do sistema operacional e você clica duas vezes, normalmente ele vai abrir essa telinha aqui, ó. Com qual programa você quer abrir? Eu posso vir aqui, ó, mais aplicativos, eu posso escolher um dos aplicativos da lista, certo? Ou vir aqui, ó, procurar outro aplicativo nesse PC. E aí, se eu falar exatamente onde está o programa que eu quero abrir, eu consigo abrir isso aqui normalmente, tá? Então, vamos supor que eu vou procurar aqui onde está o bloco de notas, por exemplo. Então, se eu procurar aqui, ó, o bloco de notas está no Windows, System 32, e aqui tem o Notepad.exe. Então, se eu marcar ele aqui e clicar em abrir, aí ele vai abrir no bloco de notas e agora vai associar essa extensão .rog com o bloco de notas. Note que ele até trocou agora o íconezinho aqui, tá? Então, se eu clico duas vezes aqui, agora ele vai abrir no bloco de notas. E aonde é que isso foi parar dentro do sistema operacional? No caso do Windows 10, vocês podem procurar aqui por extensão padrão, se eu não me engano. Ó, extensão programas. Aqui, ó. Escolha os tipos de arquivos e protocolos abertos por cada extensão, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, isso aqui eu quero é por extensão. Então, aplicativos padrão. Deixa eu ver aqui. Aplicativos e recursos. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui. Acho que é extensão mesmo. Isso aqui, ó. Escolha um aplicativo padrão para cada tipo de arquivo. Então, se a gente vier aqui, ó, a gente vai localizar aqui uma associação que foi feita da extensão .rog com o bloco de notas. Aqui nesse momento o Windows está carregando associação de extensões. Se você tiver numa versão mais antiga do Windows, também dá uma pesquisada no Google, que dependendo da versão muda, tá? No Windows 7, essa tela aqui é diferente, tá? Então, se a gente procurar aqui um .rog, ó, aqui a gente tem todas as extensões, ó, tá vendo? Qual é o aplicativo que vai ser usado para abrir. Então, por exemplo, ó, os documentos que abrem no Word, olha lá, docx, docxml, então isso aqui está tudo associado com o Word. Se eu clico duas vezes no arquivo, ele vai abrir no Word. Então, se eu procurar aqui rapidamente o .rog, vamos ver aqui, RA, vamos ver aqui, passou, aqui ó, .rog. Então aqui ó, está associado com o bloco de notas. Eu posso até vir aqui e trocar isso, tá? Então essa extensão nada mais é do que uma associação. Então quando a gente fez a instalação do aplicativo Portugal, o editor, vamos falar assim, a IDE Portugal, automaticamente ele criou dentro do nosso sistema operacional essa associação .por com a IDE. Por isso que quando eu clico duas vezes aqui, ó, automaticamente ele vai abrir dentro do Portugal. Mas a gente poderia ter criado aqui uma associação que ao invés de abrir no Portugal, eu quisesse que executasse automaticamente o programa. Então bastaria a gente dar uma pesquisada aqui e descobrir qual que é o comando que o Portugal executa quando a gente clica aqui em executar em modo console. E aí eu pegar esse mesmo programa aqui e fazer a associação, né, a linha de comando. Aqui ele é executado com Java, tá? Mas a gente precisaria pegar a linha de comando completa e fazer a associação, que aí quando a gente clicasse duas vezes, ao invés dele abrir dentro da IDE Portugal, ele poderia já abrir executando, tá? Então, é para isso que servem as extensões dentro do sistema operacional. E fazendo um comentário aqui que eu tinha feito no vídeo anterior, quando eu fui salvar o arquivo, eu vim aqui em salvar como, aí eu falei assim, aqui ó, note que tem aqui a opção de ANSI e o TF8. Na verdade, ANSI, a codificação ANSI ela não existe, tá? Na verdade, deixa eu abrir aqui rapidinho. A codificação ANSI na verdade é o padrão americano, tá? Então aqui, ó, American National Standard Institute. E o padrão mais famoso que criado pelo ANSI, né, é o padrão ASCII, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, o ASCII 2, ó, então ó lá, American Standard Code for Information Interchange, e ele foi criado pelo ANSI. Então quando a gente está aqui, ó, tecnicamente esse ANSI aqui leia-se ASCII, tá?
E o TF8 é um dos formatos de codificação do Unicode, que eu comentei num vídeo anterior. Então, olha só a curiosidade. Por padrão, tudo que a gente salva no bloco de notas, ele salva no padrão o TF8, ok? Então, o TF8 é um dos padrões que a gente tem. Se eu vier nesse site aqui, ó, symbol symbl.cc, aqui a gente tem alguns símbolos que foram adicionados no padrão Unicode. Alguns emojis, né? Hoje a gente chama de emojis e tal. Então, qualquer um desses caracteres que vocês estão vendo aqui, ó, fazem parte do padrão Unicode. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em cima dessa mãozinha aqui, ó, ele já copiou para minha área de transferência. Se eu vier aqui ó, e colar, ó, ele vai copiar lá a mãozinha ali dentro do bloco de notas. Se a gente aumentar aqui a fonte, ó, colocar a fonte aqui um pouquinho maior, então lá, tá o caractere lá. Então, um coraçãozinho, se eu clicar aqui, ó, e voltar lá, eu posso colar também. Opa, acho que ele acabou não copiando aqui, ó. Deixa eu copiar esse coração aqui, colar. Eita. Ah, agora que ele copiou. Então, ele vai ter esse padrão lá. Só que na hora que eu salvar, olha só, salvar como? Se eu salvar no formato UTF-8, que é um dos formatos dentro do Unicode, sem nenhum problema. Eu consigo salvar aqui, ó, vou colocar UTF-8 e vou mandar salvar. Na hora que a gente mandar abrir o arquivo, ele vai mandar e vai abrir aqui e vai mostrar exatamente aqui os caracteres tudo certinho. Agora, se eu vier aqui, bloco de notas, colar de novo aquele coraçãozinho, na hora que eu salvar, eu mandar salvar no formato ASCII, que é o primeiro formato de conversão para texto que a gente utilizou, olha só o que ele vai fazer. Vou colocar aqui, ó, ASCII, mandar salvar, deixa eu tirar esse asterisco. Automaticamente ele já vai dar um aviso, ele vai falar que ó, este arquivo contém caracteres no formato Unicode, que serão perdidos se você salvar no formato ANSI, que é o ASCII. Tá? Então se eu der um OK aqui, ó, automaticamente ele vai trocar por uma interrogação, porque ele não entende, na tabela ASCII não tem essa associação, não tem essa associação do coraçãozinho ali. Então se eu mandar aqui, ó, salvar, na verdade já tinha salvo, né? Se eu fechar aqui, olha só, no TF8 ele vai abrir com o coraçãozinho normal e no ASCII ele não vai abrir. Então isso tem a ver com aquela tabela de conversão que eu havia comentado em alguns vídeos anteriores, né? O processo lá de digitalização. Depois, mais à frente, eu vou mostrar como é que um vídeo é salvo para a gente poder ter um pouco de curiosidade também de como funciona esse processo de digitalização, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, o comentário era apenas esse, mostrar para que serve a extensão e para que serve fazer o comentário do bloco de notas lá no TF8 e ASCII, que eu havia comentado no vídeo anterior, mas acabei não falando, tá bom? Então, era apenas esses dois comentários, a gente encontra no próximo vídeo. Abraço, até mais.